Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, ao abrirmos a Tua Palavra, nós também abrimos o nosso coração e Te pedimos, Deus, mais uma vez use ela e fale conosco. Nós Te agradecemos por esse tempo de comunhão, por esse tempo de louvor. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E agora nos aquietamos e reverentemente pedimos, fale conosco através da Sua Palavra. Que o propósito para o qual o Senhor a envia possa ficar compreendido, aceito no coração de cada um. Em nome de Jesus oramos. Amém. Hebreus 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém? Quero convidá-los hoje para nós meditarmos sobre o tema herdeiros, né? O texto aqui fala de Esaú como um exemplo negativo de alguém que era um herdeiro e foi deserdado. E diz por que ele foi deserdado. Ele foi deserdado da bênção da primogenitura porque ele banalizou ela. Então, para quem não sabe, Esaú ele era gêmeos com Jacó. Só que na hora de nascer, o Esaú nasceu primeiro. E na lei de Deus, tinha a bênção da primogenitura. Quem nascia primeiro, ele tinha a bênção da primogenitura. E essa bênção da primogenitura, ele ia ver o valor dela lá na frente. Quando o pai morresse, ele tinha uma porção dupla. Tinha uma bênção especial. E ele não tomava posse disso antes, só lá na frente. E Esaú, em dado momento, ele trocou de uma refeição com seu irmão. O irmão dele, Jacó, embora tenha nascido no mesmo dia, quase no mesmo momento, nasceu depois de Esaú, ele não tinha a bênção da primogenitura. E ele desejava muito essa bênção. Mas quem tinha ela de direito era o Esaú. E ele não valorizou e vendeu ela para o irmão dele, Jacó. Falou, não quero a bênção da primogenitura, não. Se você preparar para mim um guisado saboroso, eu troco. Você me dá o guisado e a bênção da primogenitura é tua. Bem, o texto diz que depois ele se arrependeu e ele, com choro, tentou reverter essa transação aparentemente singela que aconteceu em algum lugar, quando ele trocou a bênção, mas o fato é que isso estava registrado diante de Deus. Não sei se ele fez isso à tarde, de noite, no campo, em casa, no momento que só estavam os dois, mas Deus ouviu esse descaso dele, Deus viu esse descaso dele com a bênção da primogenitura, e depois ele buscou de novo ela com lágrimas e foi rejeitado. Diz o texto que ele tentou herdar a bênção e foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora ele tivesse buscado com lágrimas. Preste bem atenção, não sei se você já parou para pensar na sua condição de herdeiro, o que você está herdando. Herança
é o que se herda, ou que se transmite por hereditariedade. Patrimônio deixado por alguém ao morrer. Isso é herança. Herdeiro é o que herda. Então, uma pessoa, quando se sente herdeira de alguma coisa, ela tem alguns comportamentos para com isso. Ela é herdeira. Ela precisa fazer um inventário, ela precisa comprovar a veracidade de que ela é herdeira, para tomar posse daquilo que lhe foi deixado. O texto fala de Esaú, e na Bíblia nós vamos ver que milhares de pessoas fazem parte dessa linhagem de Esaú, que eles perderão a bênção de Deus, de herdeiros de Deus em Cristo Jesus, exatamente por fazer como Esaú fez com a bênção da primogenitura. Eles nunca se sentiram herdeiros, nunca se interessaram pela herança, eles trocaram ela por qualquer outra coisa, portanto foram deserdados. É verdade que um dia eles vão chorar, vão se arrepender, querendo aquilo que era deles de fato. Porque herança não é salário, herança é de graça, é bênção. Herança é uma coisa que é deixada sem custo nenhum. É só se interessar por ela, valorizar aquilo que lhe foi deixado, comprovar, fazer valer o seu direito de, para você tomar posse daquilo que é uma herança. Então eu vou citar alguns versículos para a gente fundamentar esse pensamentozinho simples nosso, porém, mas muito importante. Em Hebreus 1 e 14, quando fala dos anjos de Deus que assistem as pessoas na terra, dá a impressão que os anjos de Deus estão a serviço de todo mundo. Se você prestar atenção no versículo, diz assim, olha, os anjos são ministradores enviados aos que hão de herdar a salvação. Então, os anjos de Deus são enviados para ministrar. Eles atuam longe dos nossos olhos, longe do nosso conhecimento. Eles são protetores, estão sob o senhorio de Jesus. Nós não falamos com os anjos porque eles só obedecem a Jesus e ao Espírito Santo, e não a nós. Mas eles são enviados para ministrar ao nosso favor. Por quê? Para todo mundo? Não. Os que herdam salvação, herdeiros da salvação. Hebreus 11, 7, embora eu estou lendo Hebreus, aqui vai falar de Noé. Fala que Noé, por ser um herdeiro da justiça, quando chegou o dia do juízo, Deus falou para ele aparelhar uma arca para salvar ele e a sua família, para salvá-los do juízo, que era o dilúvio. Por que Deus fez isso com Noé? Porque ele era um herdeiro da justiça. Deus conhecia o seu coração. Então, queridos, em Mateus 19, 29, quando Pedro pergunta para Jesus assim, e nós que deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos receber? Ele falou, olha, vocês que deixaram casa, pai, mãe, irmãos, filho, vocês que deixaram tudo para me seguir, vocês vão receber em vida muitas vezes mais. E herdará a vida eterna. Isso faz de vocês herdeiros da vida eterna. A parábola do bom samaritano, que Jesus contou, era porque um religioso estava perguntando para ele, o que farei para herdar a vida eterna? Olha, como é que você faz para herdar alguma coisa? Não tem que fazer nada, ou você é herdeiro ou você não é herdeiro. Se você não é herdeiro, não tem como herdar. Você já reclamou herança de que você não é herdeiro? Não tem como. O que eu tenho que fazer? Você tem que ser herdeiro. Tem como ser herdeiro? Tem, porque existe uma adoção. A Bíblia fala que o herdeiro de Deus é Jesus. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Se você ler, não ler agora em Hebreus 1 e 2, diz que Jesus é o herdeiro de todas as coisas, ele é o resplendor da sua glória, porque nele todas as coisas foram criadas e nele todas as coisas são sustentadas. O versículo está dizendo assim, olha, não existe bênção
sem o abençoador, porque todas as coisas de Deus, elas estão em Deus. Todas as bênçãos de Deus estão em Deus. Então não existe fora de Deus, qualquer coisa não é bênção. Tudo que você romper ou tirar de Deus, isso não é bênção, isso termina em juízo. E as bênçãos em Deus, elas são sustentadas em Deus. Foram criadas e nele são sustentadas. Então o texto de Hebreus 1:2 diz: Ele fez o universo sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Jesus é o herdeiro. Mas aí você vai ler em Romanos 8:16, 17, que Deus, em Cristo Jesus, nos chama filhos da adoção, nós somos adotados, e agora nós somos co-herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo Jesus. Paulo vai explicar isso, dizendo que agora em Cristo nós somos filhos. Ele fala, o próprio Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Se somos filhos, então somos herdeiros. Se você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro em Cristo Jesus. E ser co-herdeiro de Cristo Jesus é herdar o quê? Acabei de ler um texto que fala que ele herdou tudo. Todas as coisas criadas. Nós não temos ideia de tudo que existe criado. Sabemos só o que a Bíblia revela, mas sabemos que a Bíblia fala de muitas coisas que não são reveladas. E Jesus é o herdeiro de todas as coisas, e aqueles que estão em Cristo Jesus são co-herdeiros com Ele. Muito bem, se nós somos co-herdeiros, aí o texto diz assim, tome cuidado para você não fazer como Esaú, que só porque ele não via herança no primeiro momento, só porque ele não estava de posse dela naquele momento, ele a desprezou. Num outro momento, ele a quis e com lágrimas buscou, mas ela não tinha mais. Eu penso que a maioria das pessoas hoje, grande maioria, quando se aproximam de Deus, pensam nas bênçãos de Deus e não no Deus das bênçãos. Bênçãos são heranças. É o patrimônio, é o valor. Elas só existem em Deus. Se a pessoa não for herdeira de Deus, ele nunca as terá. Porque todas as coisas de Deus, sem Deus, se desfiguram. Olha que coisa interessante. Jesus criou os céus e a terra em dias. Deus, Jesus, Espírito Santo, a Trindade, criou os céus e a terra em dias. E se Ele nos desse os céus e a terra por herança, uau! Nós somos donos do céu e da terra. E fosse embora, o que isso aqui ia virar? O inferno. Porque o lugar onde Deus não está é o inferno. E o lugar onde Deus está é um céu. O que faz o lugar ser um céu não é sua posição geográfica no espaço, ou no cosmos, ou no universo. O que faz um lugar ser um céu, porque o céu é a habitação de Deus. É onde Deus habita. Isso pode ser dentro do meu coração e dentro do seu. Às vezes, dentro do meu e do seu coração, podemos viver um inferno. Depende de quanto você está longe do céu. Se Deus, Jesus, criou os céus e a terra em dias, e Ele, para me remir com o sangue dele, Ele não fez isso em dias. Ele planejou isso antes da fundação do mundo. Viajou da sua glória, passou pelo ventre de Maria, viveu 33 anos nesse corpo, morreu, ressuscitou, para nos dar a promessa e nos fazer herdeiro de todas as coisas que Ele herdou. E agora a herança que Ele me deixa no seu sangue, ela é banalizada porque eu quero de Deus a herança que eu chamo de bênçãos, de coisas materiais. A herança que Esaú estava afim dela, que foi chamado de impuro e profano. Porque profanou uma coisa
tão linda que Deus tinha feito, que aquilo caiu de graça na cabeça dele, a bênção da primogenitura, e ele não valorizou. E outro que não tinha direito, porque muito a desejou, Deus deu a ele. O mesmo aconteceu conosco. Os primeiros herdeiros da bênção de Deus em Cristo Jesus eram os judeus. Mas, depois das constantes rebeldias, das punições, nós gentios não tínhamos direito. Se nós nos reuníssemos aqui para orar ao Deus do céu, Ele não nos ouviria, antes de Jesus abrir o evangelho aos gentios. Até porque nós não oraríamos. Os pagãos, eles estavam sempre oferecendo suas oferendas e cultos às divindades, vivendo em trevas, em escuridão. Eles não tinham inclinação para as coisas de Deus, viviam abominação. Mas na cegueira dos gentios, eles tinham fome de Deus. E os judeus, porque eles banalizaram a missão deles, de serem portadores dos oráculos de Deus, isso veio para nós. E os gentios hoje têm a oportunidade de ser herdeiro de Deus e herdar riquezas insondáveis. Pense comigo por um momento, se você fosse um herdeiro riquíssimo. Se nós aqui, todos nós que estamos reunidos aqui, fôssemos herdeiros das pessoas mais ricas do mundo. Se nós fôssemos herdeiros das maiores fortunas da terra. Talvez o nosso semblante seria outro, a nossa postura seria outra. Os holofotes do mundo estariam aqui. A nossa visão de vida seria outra. Isso mexeria radicalmente com a nossa cabeça. Porque afinal nós somos herdeiros das fortunas da terra. Só que a terra, eu acabei de dizer, Deus criou ela em dias. Ele falou, meu é o ouro, minha é a prata, minha é a terra, meu é o mar. E ele nunca falou assim, olha, eu vou para o Pai e deixo-vos a terra de herança. Não, a terra que para nós é uma coisa riquíssima, as riquezas da terra pela qual as nações se destroem para explorar suas riquezas, não é a herança que Deus deixou para os seus. Deus é tão distante, os seus feitos é tão longe da nossa compreensão, que nós pensamos que Deus é mais ou menos como a gente entende em termos de riquezas. E quando a Bíblia fala que Deus deixou para nós como herdeiros de Deus em Cristo Jesus, nós temos muito acreditado na nossa vida. E você não teve que fazer nada por isso, porque você é herdeiro. Uma vez que Deus enviou Jesus para salvar, e você o aceitou como seu Salvador, e a partir deste momento é um processo legal que atendeu à justiça de Deus. Nós somos adotados, somos filhos, e o próprio Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. E se somos herdeiros, somos co-herdeiros. Co-herdeiro de tudo aquilo que Jesus herdou. Mas eu penso que a maioria desses herdeiros, eles estão ainda emburrados, tristes, brigados, porque na verdade eles não queriam herdar o eterno, eles queriam herdar o agora. Como Esaú. Esaú falou, primogenitura, e agora? Estou com fome agora, estou com problema agora, quero herdar agora. Isso é ofensivo a Deus. Veja que depois Esaú quis, falou, não, você não quis, você dispensou. Um outro exemplo bíblico disso é o filho pródigo. O filho pródigo falou, pai, dá-me parte da herança que me pertence, eu quero ir embora de casa. Primeiro que ele não podia pedir herança, porque não tem herança de pai vivo. Já falei que herança é o patrimônio deixado por alguém que morreu. Isso é herança. Mas ele falou, dá para antecipar a minha herança? O senhor vai morrer mesmo? Tem minha parte aí, adianta ela para mim. E ele foi gastar tudo. E gastou toda a sua herança. Foi mais feliz do que Esaú, porque quando ele viu que tudo acabou, porque sem Deus tudo acaba, o que é que perdura para sempre sem Deus? Acabei de dizer que em Deus as coisas foram criadas e nele elas são sustentadas. Ela existe. Os anjos que foram criados por Deus, que eram gloriosos em Deus, quando romperam com Deus, se tornaram demônios horríveis.
Se Deus nos desse a terra como herança para atender às nossas paixões, porque todos nós gostaríamos de ser herdeiros do agora. Falar, Deus, eu queria grana, é agora. Queria poder, é agora. Se Deus dissesse assim, olha, eu vou dar a terra para vocês, e vou embora, e vocês nunca mais vão me ver, como é que vocês acham que estaria essa terra algum tempo depois? Um verdadeiro inferno. Primeiro porque toda a beleza da terra desapareceria, toda a ordem da terra desapareceria, todo o equilíbrio, ele é o sustentador. Essas coisas que nós gostamos e queremos, elas só existem em Deus. E não tem herdeiro de herança, tem herdeiro do dono. Não tem herdeiro de riqueza, tem herdeiro do Pai. Ninguém é herdeiro de coisas. Uma pessoa, para herdar alguma coisa, ela tem que comprovar que ela é filha de quem possui e que a deixou. Não se herda coisas sem vida. Elas estão em Deus. Então, se Deus nos atendesse, muitas vezes nós seríamos como Esaú. Eu quero é agora. Se Deus me desse só para atender a paixão dos meus olhos do momento, se Ele nos meus anos de vida, se Ele me fizesse herdeiro de coisas, mas e depois a eternidade inteira sem as riquezas? Aí você ia chorar, porque você herdou coisas e perdeu o pai. O filho pródigo, ele logo viu que sem Deus tudo acaba, e quando ele começou a sofrer, ele lembrou, falou, na casa de meu pai não acaba. Lá tem. Lá até funcionários têm fartura. E aqui onde eu estou, eu pereço de fome. E ele teve um momento de lucidez, falou, vou levantar-me-ei, e ter com meu pai, direi, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno, tal. Os irmãos conhecem a passagem de Lucas 15. Mas olha que interessante, o morto que morreu e nos deixou uma herança é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o único herdeiro, e Ele nos fez co-herdeiro, e Ele é o morto que morreu. E Ele não morreu para nos dar coisas da terra, isso daí Ele já tinha criado antes. Ele poderia nos dar e ir embora e a gente seria infeliz para sempre. Criaturas desfiguradas e horríveis. Porque se Deus saísse da terra, toda a beleza, toda a ordem, toda a sustentação desapareceria. Tudo isso está em Deus, é Ele que é o Criador e que sustenta e mantém todas as coisas. A Bíblia é muito clara em dar detalhes quando fala que Deus cuida dos pardais, que Deus cuida da geada, que Deus cuida do relâmpago, que Deus cuida dos mares. Ele é o sustentador de todas as coisas. Para a gente entender, queridos, que a herança de Deus em Cristo Jesus, ela é, como diz Pedro, insondável. Ela é incorruptível. Ela é imarcessível. Ela não murcha. Ela não diminui. Só que não existe bênção de Deus sem Deus. Todas as coisas de Deus estão em Deus. E às vezes nós não conseguimos viver com pouco. Tiago 2:5, para ensinar isso, ele diz, vocês não sabem que Deus escolheu os pobres do mundo para serem ricos na fé e serem herdeiros do reino de Deus? Então tem muita gente herdando o reino do mundo. E o reino do mundo tem suas riquezas. Elas existem por um tempo. E quando o mundo for destruído, elas serão destruídas. Quando o mundo passar, elas passarão. Eles são herdeiros do mundo. Tem gente que vai herdar os horrores do reino das trevas. Herdeiros do mal. É o legado daqueles que foram e deixaram para eles. Então, queridos, quando Jesus morreu, Ele nos deixou o quê? Ele nos deixou a herança dele. Falou, deixo-vos a minha paz. Deixou o Espírito Santo. Deixou a sua justiça. Ele deixou a sua salvação. Deixou o seu consolo. Deixou a sua esperança. Bem, até agora acho que eu não falei nada que interessa para todo mundo. Mas essa é a herança. Eu vou para o Pai, deixo-vos a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. Nós somos herdeiros da salvação. Mas salvação, as pessoas querem agora. Por isso que a religião, ela é mais interessante do que o Evangelho. Porque a religião promete para agora.
ainda que com engano. Mas a religião fala, não, vem, entra na fila, tem para você. A religião está sempre vendendo, propondo uma troca, ela oferece para agora. E a maioria das pessoas, aos milhares e milhões de pessoas, elas são como Esaú. Eles querem se dar bem agora, eles querem se livrar dos seus perrengues agora, querem se livrar dos seus problemas. Mas e o fato de você ser um herdeiro de Deus em Cristo Jesus? Ele fala, para que eu quero isso? Mal sabem eles que um dia isso vai fazer falta, eles vão chorar por isso já era deles, mas eles banalizaram, não quiseram ser herdeiros. Por isso eles serão desherdados. Então, queridos, como herdeiros, imagine se você fosse herdeiro de uma fortuna. Você estaria mais animado com a vida. A pessoa se acordasse amanhã cedo, sabendo que você é herdeiro de uma das maiores fortunas do mundo, pode gastar, pode viajar, pode comprar, pode fazer seus desejos. Eu fico imaginando se eu te encontrasse na rua lá para as 9h30, como é que você ia estar? Bem, nós estamos falando de uma herança que ela não é dita com palavras, porque palavras não são suficientes para descrever. Fala de uma herança que Deus, lá no eterno passado, planejou, que custou a morte do seu filho, um plano longo. Não é uma herança de ouro, de prata, de diamante, porque isso aí Jesus fez assim, olha, haja uma porção seca, e fez a terra. Essa é a herança que nós cobiçamos, a terra, as riquezas do agora. Essa herança que o filho pródigo falou para o pai, me antecipa aí, eu quero viver a vida aqui, depois, estou nem aí para depois. Só que o depois chega, o depois chegou. E quando chegou o depois, aí ele não tinha mais herança. Aí ele buscou com lágrimas, mas aí ele não tinha mais. Então, queridos, nós que aceitamos o plano de Deus, tudo que ele estava fazendo em Cristo Jesus, construindo, edificando, comprando, remindo, sustentando com o seu sangue, isso, quando ele morreu, ele nos deixou. Ele deixou bem claro, tudo isso é dele. O nome dele foi colocado acima de todas as coisas, ele é herdeiro de todas as coisas, e ele já tinha isso antes de vir aqui. Fala, ele conquistou isso para ele? Não. Ele conquistou isso para nós, porque Deus já tinha isso, é dele antes. Quem perdeu toda essa glória, por exemplo, quem perdeu a primeira coisa, que foi a comunhão com Deus, e depois, junto com a comunhão com Deus, todas as bênçãos de Deus, foi o homem, não foi Jesus. Quando Adão pecou, parece que ele perdeu a comunhão com Deus e a vida vai fluir normalmente, vai viver na terra, no paraíso. Essa era a proposta de Lúcifer, fazer da terra um paraíso sem Deus. Acontece que sem Deus nada existe. O homem perdeu tudo. Então Jesus, quando se fez homem, ele veio resgatar aquilo que o homem havia perdido. Primeiro Deus. Sendo reconciliado com Deus, ele agora se torna herdeiro de todas as coisas de Deus em Cristo Jesus. Isso é importante porque, se você recebesse a notícia que, para agora, Deus não te deixou ouro, prata, montanha, sucesso, isso é a herança do mundo. Isso é aquilo que o diabo ofereceu para Jesus no Monte da Tentação. O que Deus nos oferece aqui é a bênção da provisão, do cuidado, da prosperidade de acordo com os critérios de Deus. Mas não é a bênção do mundo. Ele fala de coisas duradouras, paz, o Espírito Santo, a justiça, a salvação, o consolo, a esperança. Jesus, ao morrer, nos deixou isso. Então você não está abandonado, você não é um órfão, você não é um pobre. E embora você seja pobre para o mundo, você é rico para com Deus. Isso está em Tiago 2:5. Nós somos pobres das heranças do mundo, mas somos ricos da herança de Deus. E a herança de Deus não são heranças do agora, elas são heranças, como eu disse nos textos aqui, da vida eterna. As pessoas que procuraram sobre herdar, eles falaram, Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? O jovem rico já era rico na terra. Ele já tinha mais do que ele ia precisar para viver. Ele só tinha um problema.
quando isso aqui passar, como é que eu faço do outro lado? Ele já era um jovem rico. É de se imaginar que ele não deveria ter nenhum problema, porque ele já era um jovem rico, então ele não devia ter nenhum grilo na cabeça dele, nenhum complexo. Mas ele tinha uma coisa que o perturbava: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele sabia da vida eterna e sabia que ele estava fora dela, porque se ele estivesse dentro, ele não estava procurando. Não tem como herdar se não for herdeiro. Então, se alguém trouxer essa notícia que você é herdeiro de uma grande fortuna, o que você ia fazer? Vida normal? Continuar sua vidinha tranquila, sossegado? Eu sou herdeiro de uma grande fortuna, deixa para lá. Não, a primeira coisa que você ia fazer era se inteirar dos fatos. Espera aí, o que foi deixado? Quero saber o que ficou. Qual a parte que me toca? Do que eu tenho direito? Primeira coisa é se inteirar dos fatos. A segunda coisa é provar a veracidade da sua herdade. Você tem que provar que você é herdeiro. Porque se você não for o herdeiro, nem se intere dos fatos, você não vai herdar mesmo. Mas uma vez que você é herdeiro, então agora você deve se interessar por isso. Ó. Ressurreição, novo corpo, riqueza da sua glória, insondáveis riquezas eternas. No livro de Pedro, ele diz assim, olha: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Teu. Você não precisa fazer nada, é herança. Quem te deixou? Jesus ao morrer. É a herança dele. É ofensivo a Deus quando a gente não liga para isso, e a gente não consegue se alegrar com isso, a gente não consegue se satisfazer com aquilo que ele fez, e a gente fica bravo, zangado, chorando aos pés do Senhor, porque nós queríamos mais ou menos igual Esaú, queria agora. Depois é um problema que eu não tenho agora, vou ter depois. Só que Deus proveu para nós uma coisa de acordo com a grandeza dele, para sempre, eterno. Deus não proveu para nós uma coisa para te resolver a tua vida por um problema. Eu sei que a maioria das pessoas gostariam que Deus curasse elas da dor. Eles não querem saber de ressurreição. Eles não morreram ainda. Só que se Deus ficasse remendando a minha vida e a tua vida, nós íamos envelhecendo, íamos virando uma coisa horrível, e Deus vai nos curando, porque eu nunca vi alguém que não queira ser curado. Ele pode ter 90, 100, 110, 120, ele quer ser remendado. Como é que Deus resolveu o problema da nossa dor, da nossa falência? Em vez de nos ficar remendando, ele nos deu um novo corpo, uma nova vida. Ele resolveu o problema da nossa dor antes de nós sentirmos ela pela primeira vez. Ele resolveu o problema do nosso medo da morte antes da gente sentir medo da morte pela primeira vez. E resolveu de uma forma para sempre. Porque a pessoa que é curada hoje vai morrer depois. É uma sobrevida. E Jesus curou muita gente para morrer depois. Mas ele fazia isso para as pessoas crerem que ele tinha poder para curar, que ele é Deus. Mas a proposta de Deus era ressurreição e salvação. Ao morrer, ele nos deixou herdeiros da salvação. A partir de agora, o problema não é morrer. Se você morreu, salvo. Se você morreu herdando de Deus essa salvação, se você herdou isso para sempre, então herdeiros são alegres, cheios de vida, porque a herança é algo glorioso. E é verdade que muitas vezes nós queremos herdar coisas da terra, não queremos herdar heranças eternas. Mas o texto diz, olha, tome cuidado, que não aconteça com vocês, que depois de serdes participantes da família, Esaú era da família. Esaú era filho, mas ele não deu valor a isso. Então tome cuidado para não acontecer com vocês, de vocês serem profanos ou impuros, como foi Esaú, que por uma coisa passageira, por uma refeição,
trocou o seu direito. O mundo pagão faz isso o tempo todo. As pessoas trocam Deus por coisas banais, por besteiras. Eles abrem mão da vida eterna por uma vidinha qualquer. Um dia, eles vão saber no juízo que eles eram tão herdeiros quanto qualquer herdeiro. Eles é que não se interessaram pela herança que Deus proveu em Cristo Jesus. Portanto, perderam. Não foi que Deus tomou, é porque eles perderam o seu direito de ser herdeiros. Então, queridos, um herdeiro é alguém que herda tudo aquilo que de quem ele é herdeiro deixou para ele ao morrer. Quando você pensar que tudo que Jesus Cristo deixou ao morrer é seu, isso muda a nossa maneira de pensar em relação a Deus. Herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Eu poderia citar aqui uma centena de versículos que falam dessa herança, dessa adoção. Mas o que nós citamos é o suficiente para aprofundar. E o texto de Hebreus é um aviso, e o texto de Pedro é uma amostra. Pedro falando assim, olha, Deus, por sua infinita graça, misericórdia, em Cristo Jesus, nos deixou uma herança insondável, eterna, gloriosa, reservada no céu para vocês. Cumprindo a sua missão, isso é teu. Sem ninguém interceder por você, você não tem que pedir, não tem que merecer. Isso é conquista. Isso é o feito. Quando Jesus estava fazendo o que ele fez na cruz do Calvário, ele estava fazendo para deixar isso de herança. Paganismo é que gosta de herdar só coisas e não querem nada com Deus. Paganismo é que gosta de bênção sem abençoador, coisas de Deus sem Deus. Não existe coisas de Deus sem Deus. Qualquer coisa que não for em Deus não é bênção. É armadilha, é cilada. Se estiver fora de Deus, tem data marcada para acabar. Tem tempo de duração. Bênçãos só é bênção se for de Deus. E se for de Deus, é em Deus. Então, uma vez que nós estamos em Deus, Pedro falou isso daí, é o mérito de Jesus. Jesus, quando se encarnou e veio e morreu, ele estava fazendo isso por nós. Portanto, se você é dele, se você comprovar que ele é o seu Pai, que Deus é o seu Pai em Cristo Jesus, não tem que fazer nada. Se você não for herdeiro, não tem o que fazer também. Herança é uma coisa que você toma posse de alguém que deixou para você que é legítimo herdeiro antes de morrer. Então pense nisso, que Jesus não morreu pela terra. Jesus não morreu por diamantes, por ouro, por prata. Isso ele construiu em dias. A terra, a Bíblia diz que Deus fez dizendo assim, haja uma porção seca. Todas essas riquezas. Em Isaías diz assim que ele juntou o pó da terra como se junta em 3 dedos. Olha o tamanho do Deus que nós estamos falando da herança dele. Por isso, nesse tempo que nós estamos no agora, como disse, Deus escolheu as coisas pobres do mundo para serem ricos de fé, é aqui que nós temos que ser ricos. Porque o Espírito testifica com o teu Espírito que você é herdeiro. E se você é herdeiro de Deus, você é herdeiro de coisas que não são do agora, são do para sempre, eternamente. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Nesta oração, eu te convido a falar com Deus. Talvez muitas vezes você já se frustrou com Deus, achando que Ele te deu pouco, que Ele deveria ter dado mais. Talvez você já achou que Ele fez mais para alguns, menos para outros. E se esqueceu de tudo que Deus, ao enviar Jesus para morrer por nós, já nos deixou. Pode ser seu.
ressurreição, vida eterna, paz, Espírito Santo, proteção. Isso já foi deixado, a herança de Deus. Jesus nos deixou isso ao morrer. A religião oferece outras coisas. O mundo oferece outras coisas. Mas se você quiser tomar posse da sua herança, você pode ter todas as coisas que Jesus conquistou por você. Consolo, paz, esperança, alegria, certeza, convicção. Tudo isso já é seu. Essas são as bênçãos do agora. E como ele disse a Pedro, falou, e ainda a vida eterna. Você já vai receber coisas agora e depois a vida eterna. Nunca se esqueça que você é um herdeiro de Deus. Que Deus se lembrou de você. Que Ele deixou coisas para você. Nunca se esqueça disso. Você não é um acaso, você não é uma coisa perdida. Se você não sabia da sua herança, procure se inteirar do assunto. Procure saber o que foi que Jesus Cristo, ao morrer, deixou para você. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, depois de um dia de trabalho, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos juntos, congregados, unidos, em louvor, adoração e meditando na Tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nunca poderemos nem imaginar que o Senhor já nos deu, que já é nosso, que Jesus Cristo já fez, já é uma conquista dele, é a tua justiça, ó Deus, manifestando para os homens neste mundo injusto, enquanto nós reclamamos das injustiças do mundo e nos esquecemos da tua justiça, que o Senhor já fez. Eu quero te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha comunicar esta certeza no coração de todos aqui, de que são aceitos, amados, incluídos, que foi pela vida de cada um que Jesus Cristo fez o que fez, que é pela vida de cada um que o Senhor salva a cada dia, que o Senhor fez tudo o que o Senhor fez ao longo de toda a sua trajetória para nos deixar como herança a tua vida, o acesso, a tua presença, as tuas coisas, a tua riqueza, a tua paz, a tua compreensão, o teu amor, o teu carinho, os teus anjos, o teu céu. Tudo, ó Deus, o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a abrir o nosso entendimento, ampliar a nossa compreensão, para nunca menosprezarmos, ó Deus, os feitos de Jesus na cruz do Calvário. Que Ele possa gerar contentamento, alegria, dinamismo, prazer em viver, esperança no coração de todo o teu povo na face da terra. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Ensina-nos a tomarmos posse de todas essas coisas que já nos foram confiadas por sua infinita graça ao teu povo que te serve na face da terra. Deus, se tem aqui alguém triste, doente, necessitado, ó Deus, de alguma coisa que só o Senhor sabe, que só o Senhor pode, nós estamos na tua presença,
te pedimos em nome de Jesus. Este é o momento, ó Deus, em que nós ministramos no nome de Jesus. E esse nome tem poder para fazer recuar as forças do inferno, a opressão do mal, para destruir todas as ciladas, todas as armadilhas, tudo aquilo que o inimigo, Senhor, sorrateiramente, enganosamente, tenta, Senhor, roubar do teu povo, tenta, ó Deus, tirar daqueles que o Senhor tem um plano e um propósito. Nós nos levantamos contra toda a obra dele no poder que há no nome de Jesus para destruir, desfazer, anular, no poder que há no nome de Jesus, e ministrarmos, ó Deus, todas as bênçãos que há em Cristo Jesus na vida do teu povo. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Diga a Deus, eu te peço em nome de Jesus, nunca me deixe esquecer que eu sou um herdeiro de tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.